meus queridos, tudo bem? Eu sou o Fábio Hurtado e esse é o segundo episódio do especial dedicado à crise nas infinitas terras. Eu tô aqui com a Gabriela Orsini, do canal Gabi Orsini. Oi, pessoal. E tô aqui com o Giovanni Oliveira, do Primeiro e Sétima Arte. E aí, galera? Gente, hoje a gente voltou aqui. No vídeo anterior, se você ainda não assistiu, tá, vai lá, assiste, já deixa sua curtidinha. Conhece o canal dos meninos, que eles são fera demais. E no vídeo anterior a gente deu uma pincelada do que é a crise, quais são os objetivos, por que surgiu. E falamos um pouco também dos personagens. Neste vídeo a gente vai se aprofundar nos 4 pilares principais da crise, que são os personagens-chave. E vai falar para vocês com spoilers o que aconteceu com eles, como eles surgiram, de onde vieram, o que alimentam, tipo no Globo Repórter de hoje. Então inscreva-se aqui no canal, já deixe sua curtida, ative as notificações e bora lá. Pega um papel, presta muita atenção. O Giovanni aqui, ó, é o nosso sacerdote da DC aqui, o nosso bibliotecário da DC. Ele leu aqui a crise toda. São quantas páginas? 68. E ele leu mais de uma vez, ele quase ajudou a escrever junto, ele deve ser de outra terra, ele tava lá também junto no meio do balão, ele sobreviveu. Então hoje ele vai contar pra Gabi e pra mim quem são esses personagens, da onde surgiram, o que eles comem, da onde vieram. E só que assim, na real, ele já contou um pouco pra gente, só que a gente comeu tipo... E no vídeo anterior aqui dos nossos episódios, né, ele também deu uma dissecada bem por cima de quem é os 4 pilares, Exato. né? Mas agora, ó... Então, ó, prepare-se que o Giovanni vai contar a história do monitor, do anti-monitor, do para e da precursora. Precursora. Se você conseguir falar precursora rápido 5 vezes, eu te dou alguma coisa. Uma coxinha. Isso, Todo mundo gosta de uma coxinha. É coxinha, um te ótimo dou uma prêmio. coxinha. Então, Giovanni, na aurora do universo, conta pra mim. Tudo Vamos começou lá. na aurora. Exatamente, do no universo. início do tempo só haviam trevas. E o Batman não tinha. E Deus disse, faça-se a luz. Exatamente. Aí, psh, E aí descobriu que tava lá, tinha um morceguinho ali parado. Enfim, antes de começar, aliás, eu queria fazer um comentário. Você falou assim sobre o bibliotecário. A ideia principal, o primeiro nome do vilão que o Marv Wolfman, que é o roteirista das crises, né, dos quadrinhos, ia dar pro vilão, era bibliotecário. Quando ele era criança, a ideia dele era um cara que catalogava os heróis e vendia informações dos heróis pros esse não é o vilões. cara do vilão do crossover passado? Ele tinha um livro e tal. Então, a ideia talvez, ó. Olha só. Gabriel, o nosso momento vai chegar, que tem uns episódios que a gente vai falar dessa série aqui, que o Giovanni vai ficar lá, tipo, ele vai pegar o caderno e vai ficar anotando. Mas vamos parar de enrolação? Conta pra mim que cardso é esse de monitor e anti-monitor e da onde surgiram esses queridos? Olha, gente, essa galera... Esse negócio é louco, presta atenção. Essa E, galera... sério, anota, porque é denso. Realmente. Tipo, Real mesmo. a minha dica sempre é, tipo assim, quer saber da crise? Compra esse especial e lê. Porque às vezes você procura um negócio num site, vê com outro, às vezes você não entende direito, mas quando você lê, tudo ilumina. Há 10 bilhões de anos, a história se passa, né? Crise se passa em 85, né? Porque foi quando publicaram, então se passa naquela época mesmo. Então há 10 bilhões de anos de 85, o universo, né? A Terra, obviamente, não existia, eram gases, mas já existia um planetinha chamado Oa. Que quem gosta dos quadrinhos, ou quem gosta pelo menos do Lanterna Verde, sabe de que planeta é esse. É o lar dos Guardiões do Universo, aqueles serzinho pequenininho, né, de meio metro, azulzinho, com cabelinho branco bem assim, com uma chupinha, imortais, que anda pra cima e pra baixo, e eles são os responsáveis por, obviamente, como o nome já diz, guardar o universo, proteger o universo. O planeta Oa é localizado no meio, literalmente, na miúca do universo. No centro. Exatamente. E ele era um planeta, aliás, ainda é, né, muito tecnológico. Então as pessoas de lá eram muito avançadas. Era tipo, apesar de ser há 10 bilhões de anos, os caras já tinham coisa que a gente não vai ter nem daqui a 100 mil anos. Então era uma inteligência, era uma tecnologia avançadíssima. Raça superior. E lá, exatamente, total. E a gente lá tinha um cientista chamado Cronos. Tipo aquele senhor do tempo, sabe, da mitologia grega, tipo, é o mesmo nome. Ele era muito orgulhoso e ele queria, o maior desejo dele era descobrir a origem do universo, como a gente ainda faz até hoje. A gente ainda tem cientistas na vida real mesmo, procurando saber como que foi o Big Bang, se foi isso mesmo, se Só não que a foi. gente não tem as tecnologias que esse cara tinha, Exato. no caso. Porque Só ele que- conseguiu. Exatamente. Só que tinha uma maldição para todas as pessoas que fossem atrás do conhecimento da criação, Sim. Podia dar alguma merda, porque... gerava o Exato. apocalipse logo na sequência. Porque eles acreditavam, tipo assim, as lendas diziam que isso é um segredo que não cabe a gente descobrir. É quase aquele tipo, exatamente. respeito com relação à criação. Exato, apesar Tem de ser coisas muito que não tecnológico, cabe, mas a gente por mais que respeita seja umas uma coisas. raça superior, não cabe aos homens. Exato, Tipo é isso. tipo isso. Só que o cara, ele é muito orgulhoso, ele falou, tipo, ele passa pelo conselho, o conselho fala, não é melhor fazer isso não, ele fala, aham, Cláudia, você tá lá.
volta pro laboratório dele, começa a estudar e não sei o quê. E aí ele realmente descobre ele tem tipo um monitor, como se fosse uma televisão assim no laboratório, e ele, lá fazendo os experimentos, ele consegue romper o tempo assim, e ele vê a origem do universo, tanto que ele vê uma mão segurando como se fosse um punhado de galáxia. Só que nisso que ele... Exato. Né? Só que nisso, quando ele vê essa imagem, ele chama os outros guardiões pra ver, explode uma rajada cósmica no laboratório dele, enorme, que só não mata ele porque, como o Fábio já falou, eles são imortais. Mas só que é uma energia assim, que libera, né, como ele já estava até antecipando, mas só uma muito pergunta. forte, muito forte. Essa energia liberou, tipo, castigo, porque ele foi atrás pra cumprir-se além da profecia? Ou foi, tipo, deu cagada no meio da experiência? Acho que uma reação química ali do experimento. Tipo quando estourou o acelerador de partículas do Flash. Tipo isso. É uma coisa assim, obviamente... A tecnologia, tipo, preveu até certo ponto, vai sair do controle e deu erro. Deu curto-circuito ali, explodiu tudo. Exato. Caiu o forninho. Caiu o forninho. Se fosse talvez um pouco mais evoluído, já que já eram pra caramba, talvez ele tivesse evitado. Mas naquele momento não deu. E aí explodiu essa bomba de energia de rajada cósmica. Nisso, o que aconteceu? O universo que antes era um, virou muitos. Então o universo começou a se replicar infinitamente. Então, e cada parte desse universo, que era criado novo, era mais fraco do que o anterior. Quando dobrou, não mudou só a narrativa, realmente já aconteceram mudanças estruturais na na Terra. Terras, mas surgiram, cada uma tinha uma pequena variação, até porque não tem como você duplicar exatamente igual todos os universos, né? Tipo, em um universo a pessoa pode ter esbarrado o copo de água, cai no chão e nasce uma planta, não sei o que, já mudou um monte de coisa no futuro. Cada ação é tipo um efeito borboleta, cada ação vai ter uma reação, então cada planeta tem a sua história. Claro que alguns personagens, por exemplo, todas as Terras vão ter uma espécie de Clark Kent, todos vão ter um Lex Luthor, todos vão ter um Bruce Wayne, às vezes o Bruce pode ter morrido lá na cena trágica, às vezes são os pais dele, ele pode ter decidido virar herói ou não, cada uma vai ter sua versão. Mas... E puxando uma sardinha aqui pra gente que é da série daqui, o Barry é o herói que tem o poder de transitar entre as terras. Então, Team Flash aqui. Isso foi um conceito inserido num quadrinho bem antigo chamado Flash de Dois Mundos, que o Flash tava lá de boa, brincando. Ai, crianças, eu tô vibrando. Aí ele vibra muito e vai parar em outra terra. Ele fala, cacete, o que eu tô fazendo aqui? Ele não percebe. Ele é um dos poucos heróis que tem essa habilidade. Sim. Na verdade, dos heróis, eu diria que ele é o único. Eu acho que é o único, assim, que de humano, assim, né, que é um superpoder, um meta-humano, vamos chamar assim, mas que tem essa capacidade. O Vibra, ele abre os portais para as outras terras. Mas o Flash é com o próprio corpo. Ele atravessa um equipamento, mas ele não, ele consegue, numa velocidade ele atravessa o negócio. Então, o diferencial do poder dele sai ele. E o engraçado, porque nessa linha, então, a força da aceleração é como se fosse única entre as terras. Sim, na verdade é uma energia que ela depois vai explicar depois no multiverso do autor Graham Morrison. Eles não duplicaram a força da aceleração, ela continua sendo uma só. Ela é uma energia única que, na verdade... Team Flash. Que, na verdade, ela, tipo assim, numa nova adaptação tipo, de multiverso, né, depois da crise, ela é a energia que cerca o multiverso. Então todas as 52 terras estão em volta da força da aceleração, e tanto que ninguém pode sair dali, tipo, nenhum ser humano, claro. Alguns heróis conseguem viajar. Eu vou guardar essa informação para quando a gente for falar das mortes. Porque esta informação é super importante, ainda mais se você, como nós, gosta da série do Flash e tá meio assim, velho, e aí, vai dar ruim, não vai dar ruim? Anotou no caderninho? Porque, ó... Então aí voltando lá, esse Cronos, lá do planeta Oa, que é o lar onde dos Guardiões do Universo, fez o experimento, deu essa rajada, e aí, além de ter criado esse multiverso, de cada terra sendo um pouquinho, às vezes um pouco mais fraca, né, as partes são mais fracas do que o todo unido, criou um universo de antimatéria. Nesse universo de antimatéria, então, basicamente a gente teve a criação do multiverso positivo, e um universo negativo. E um universo antimatéria negativa. Então, é mesmo como se você disputar tudo aqui em cima e tem um aqui embaixo. Porque o de antimatéria, ele não é um multiverso de antimatéria, ele é um universo. Tipo, todos os multiversos estão aqui em cima. O antimatéria é só um aqui embaixo. Ele é um universo de milhares. E ele não tem, por exemplo... Então ele não é um espelho negativo do positivo. Não. E no caso, a única semelhança assim, que ele vai ter com o positivo é que, por exemplo, nessa onda de rajada cósmica que criou o multiverso, todos os planetas foram replicados. Então tinha a Terra do universo dali que estava, a Terra, várias terras. O único planeta que não foi replicado foi Oa, o lar dos Guardiões. Ele é o único planeta que existe só um nesse centro do universo, né, na conexão de todos os universos. No primeiro universo, só tem universo original. Ele ali não vai ter um Oa na Terra, no universo 2, no universo X, só vai ter um.
Só que em contrapartida, por só ter ele nesse universo de matéria positiva, criou-se um planeta irmão no universo de antimatéria, chamado Quard. Q-W-A-R-D. Quard. Então no universo negativo só tem um universo, e neste universo tem uma contraparte negativa de Oa. Que é do Oa, exatamente. Não vai ter uma Terra lá, apesar de lá terem mundos com pessoas, né, com seres inteligentes e vida inteligente. Não, obrigado. Ele não tem uma Terra lá, mas tem a versão de Oa. É só a única então versão dá pra você dizer que o universo original, o anti-universo, assim, né? Ele é do original. Sim, ele só por isso que ele é tão poderoso. Exato, por isso ele é tão poderoso. E aí o que acontece? Nesse universo. Ao contrário, né? Criou esse planeta, né? Que é a contraparte do Oa. É a sombra de Oa. Basicamente. Que é a contraparte de Oa. E ele tem uma lua. Uma luazinha. Não, agora a gente aqui na Terra tem a nossa lua. Oa também tem a sua lua, seu satélite natural. Só que o que acontece? Nessa lua de Quard é que nasceu o Anti-Monitor. Quard é o planeta negativo. O planeta negativo de Oa. Lar dos Guardiões. Puxa lá o fio, olha. Vocês estão anotando? Eu tô falando sério, vocês estão anotando? Se vocês ainda não bugaram a cabeça até agora, cara, eu já ouvi essa explicação umas 3 vezes e eu tô aqui. Fala aí! É Senhor Jesus. Deus, o que é mesmo? O Quard o quê? Exato. E aí, nos quadrinhos, né, até tinha comentado com o Fábio, que não existe assim um motivo, mas por que cai um raio nessa lua e gera a vida do Anti-Monitor? Não. Ele simplesmente nasce, ele brota, ele até fala, no quadrinho até fala assim como se fosse uma blasfêmia, uma paródia à vida, a antivida. Então ele nasce ali, não tem nada a ver com a equação antivida do Darkseid não, tá gente? É só uma similaridade de palavras. Cara, mas na real... Mas aí ele nasce nessa lua, ele é a resposta, o castigo da profecia de quem fosse descobrir a origem do universo. Então assim, quando preveram, falou assim, cara, não vai, deixa quieto, essa parada é muito mais divina, muito mais celestial do que, eu vou lá ver. Mano, não vai ver, vai dar ruim. Ele é isso. Eu tenho certeza que esse Cronos também tinha uma mãe, porque às vezes praga de mãe pega. Eu tenho certeza que, Cronos, filho, não vai lá, não estuda isso não, meu amor. Leva o casaquinho, volta pra cá. Não, eu vou descobrir a origem do universo. Vai dar merda. Certeza. Isso e o nome dessa merda que deu é Anti-Monitor. Exatamente. E aí ele surgiu e ele fica lá nessa lua. E nessa lua ele, obviamente, como surgiu essa versão lá, porque ele é o primeiro que surge o Anti-Monitor. Ele surge obviamente, primeiro que o Monitor. O universo, ele sente esse desequilíbrio. Então ele faz nascer na lua de Oa a versão dele positiva, que é o Monitor. O universo sentiu que desfalcou aqui, foi lá e voltou pra cá. Aí ele foi equilibrar. Então, é muito yin yang isso. Exatamente. De matéria e antimatéria. Quando os dois nasceram, eles nasceram iguais. Basicamente. Um muito mal e o outro... Mas mesmo nível de poder. Só que quando o Anti-Monitor percebeu que se ele matasse um universo positivo, ele aumentava de poder... A ambição dele fez ele ir atrás de mais poder e aí ele foi desequilibrando o monitor. Eles começaram assim, aí o Anti-Monitor começou a crescer. E mais. Desculpa. E aí por conta disso... Menina foi embora. Por conta disso, o monitor teve que recrutar os heróis e vilões e toda a galera e falar assim, vem aí que deu ruim. Exato. Pra tentar equilibrar a briga de novo. Exatamente. E aí o Anti-Monitor, ele cria lá sua tropa de exército, que são chamados de trovejantes, depois ele cria uma elite, que são os demônios sombrios, e ele conquista esse universo dele de antimatéria. Só que ele, como qualquer vilão, ele é muito egoísta, ele é muito megalomaníaco. Então, tipo assim, é um vilão que ele não vai ter, tipo assim, ele quer isso porque ele quer se vingar. Não, ele quer poder. Basicamente, o objetivo dele é a obtenção máxima de poder. E aí, ele, depois de conquistar todo o seu universo de antimatéria, ele não sabia mais o que fazer. Mas, assim, é aquela fúria dos infernos. Mas ele, quando ele pergunta, quando ele nasceu, quando os dois nasceram, um já sabia do outro? Não, então é o que eu vou falar agora. Eles não depois que ele conquista todo o universo de antimatéria, ele percebe uma coisa. Conforme ele vai ficando mais experiente, vai ficando mais poderoso, os poderes deles aumentam. Aí ele sente que tem uma contraparte dele. Ele sente que é um igual, só que positivo. Exatamente. Aí ele sente a presença do monitor. Nisso, o monitor também. O monitor ele ficou nessa. Enquanto o anti-monitor estava conquistando o universo de antimatéria, o monitor ficou sentadinho naquela mesma lua que ele nasceu de Oa, meditando e pesquisando o universo. Ele só estava absorvendo conhecimento, igual o ET Bilu. Ele só ficava ali recebendo conhecimento do que estava em volta do universo. Mas ele não dele. tinha essas ambições. Não, nenhuma. Ele é neutro. Só que como ele também absorveu muito conhecimento igual o anti-monitor, quando o anti-monitor percebeu que ele existia, o monitor, já ali no auge de sabedoria também, ele falou, peraí, eu tô sentindo alguma presença, uma sombra minha. E aí eles
se percebem um ao outro e eles lutam por 1 milhão de anos. 1 milhão de anos com força equivalente. Então é uma batalha que não podia ter vencedor. Só que o que acontece? No meio dessa luta, existe uma espécie de rajada cósmica, também vem uma outra onda de energia que nocauteia os dois e deixam eles imóveis, meio que em coma por 9 bilhões de anos. Ficam meio dormentes, assim. Exato. Tipo, não acontece nada. Os dois meio que desmaiam. Aí a gente fala, nossa, mas quem que deu esse golpe aí que acabou de energia que soltou, que bateu neles? O Pária. Então o que acontece? O Pária, ele era... Aí a gente deixa um pouquinho sair os monitores, né? Tanto o antimonitor quanto o monitor desacordados um pouquinho. Vamos falar do Pária. São uns milhões de anos. Exato. E a gente vai agora pro Pária, que também era um cara de uma terra como a nossa Terra também, dessas milhares de terras que surgiram nesse multiverso, que não era limitado a 52, eram milhões mesmo de universos. Que era um cientista brilhante, ambicioso. Igual quem que a gente acabou de falar? Igual o Cronos, né? Lembra? Similar, né? E que era brilhante, ambicioso e que também tinha essa vontade de saber como que aconteceu, o que não aconteceu. E lá vai mais um pra descobrir. Só que, eu aprendi, Giovanni me contou já, ele vai constrói a maquinazinha dele, que é o tamanho de uma sala, e vai, ele assim, no laboratório dele, ele também passa por um conselho, o conselho fala, meu querido, não. E aí ele fala, caguei, e vai construir a mesma coisa, gente, é o mesmo erro. Tá vendo? Então, a gente pensando da história pra gente repetir no uma vez, vai fazer isso de novo. Registraram! Mas ele não leu a história do Cronos. Ele não sabia que era um antimonitor, não sabia que era um monitor. Tipo, ele só tava lá pesquisando atrás das ambições dele. Ele, por exemplo, nesse planeta dele, ele acabou com a fome, as pessoas não precisavam mais trabalhar, porque ele criou um sistema de autossuficiência. Então, ele tinha uma boa intenção dentro da ambição dele, mas acabou dando a galera idolatrava ele, a galera achava ele muito foda, mas ele também começou a ter o ego dele, né? Normal, gente, somos seres humanos, ele também, apesar de ser muito evoluído. Ele era um humano normal. Um ser humano normal também. Mas ele não era da família dos imortais, nada, ele era só um cara. Era um cara, um cientista de uma sociedade muito evoluída. E como qualquer pessoa, a gente tem nossos egos, né, gente? A gente quer atenção ali e ele também é a mesma coisa. E aí ele vai dar início a essa pesquisa e ele constrói uma máquina que consegue projetar uma câmara de antimatéria. Só que quando ele entra nessa câmara, literalmente, a gente imagina um quarto, só que as paredes são o universo, sabe? Então ele atravessa em água e entra nessa câmara. Ele entra como se fosse num cômodo e consegue observar o universo de antimatéria e as várias facetas do multiverso. E aí, nesses estudos, ele fica lá analisando, não sei o quê. Só que o que ele não percebe? Que do mesmo jeito que aconteceu lá em Oa, tá dando algum desequilíbrio do lado de fora. Então o laboratório dele começa a destruir, a Terra começa a destruir, e de repente todo o universo dele rompe, é consumido por antimatéria. E por que ele não morre? Porque ele dentro dessa câmara ele tá protegido. Mas ele consegue transitar entre planetas estando dentro dessa câmara? Não, ele fica ali observando, é como se fosse um observatório. Porque é uma câmara de antimatéria. Então, não tem tipo assim... como se fosse ele fechou a porta. Lá, não? Não, mas ele atravessa como se fosse energia. Mas a energia não passa por ali. A máquina dele que tem essa merda, tipo, ele tá ali no centro, então começa a destruir em volta. E aí, acorda, desperta o antimonitor e aí ele percebe... E o monitor também. E o monitor também, obviamente, porque né, eles funcionam juntos, os dois estavam desacordados. E aí o antimonitor percebe que o universo lá está sendo convertido em antimatéria. E ao ser convertido em antimatéria, ele absorveu energia. Ou seja, a gente teve aí o primeiro desequilíbrio da força. A gente teve o primeiro desequilíbrio aí de que o antimonitor ficou mais forte que o monitor. E o monitor, o antimonitor percebeu uma oportunidade. Falou, opa! Exato. Cara, quando ele se toca que, tipo assim, bom... Se a destruição de um positivo me dá energia, vamos arregaçar todo o positivo. Ou seja, as milhares de terras pra eu ficar super forte. Até porque ele não sabia como chegar nesse universo. Ele tem noção depois que existe o monitor, mas ele não sabia como chegar lá. Né, nessa terra aí de matéria positiva, nesse multiverso. Mas quando eles lutam aonde? Quem? O monitor e o antimonitor. Cada um no seu universo. É uma luta tão poderosa que eles são tão poderosos que eles não precisam estar fisicamente. Nem fisicamente, eles não estão nem na mesma dimensão. Caramba, cara. O FaceTime. Mas o FaceTime da treta cósmica. Era pelo telefone, os caras estavam se xingando. Exato. Você não, é você. Tava treta no Twitter. Aí o pai desconectou os dois e conectou de novo. Exatamente. Ele tava andando, trocou pessoa na tomada. Era discado. Ah, galera, perdão. E voltou. Mas uma pergunta, dúvida real. Por terem nascidos um na resposta pro outro, eles estão conectados? Ou nada a ver, tipo, um pode morrer que não afeta o outro? Isso, um pode morrer que não afeta o outro. Eles surgiram juntos. Então não tem essa conexão real, eles só são um espelho do outro, mas não tem aquela... Mas cada um é independente, eles surgiram juntos, um como uma resposta do outro,
mas são independentes. Quando começou essa treta de pegar de um universo e tudo mais, quando Pária, ele se sente culpado por isso. Também? E aí, Meu querido. e aí quando destrói todo esse universo, ele tava lá dentro da câmara. Mas ele Ou conseguiu seja, enxergar os dois? Não. Então Não, nem ele- tem noção do que aconteceu. a culpa dele era Ele com vai- relação ao universo dele, mas Sim, ele não porque sabia toda a merda que ele ia Não, causar pra ele Ele frente. vai tinha descobrir noção. daqui a pouco. Exatamente, porque ele ficou preso naquela câmarazinha, dele. então toda a existência em volta dele sumiu. Ou seja, ele ficou flutuando no vazio daquele universo Era essa a dele. minha dúvida, porque destruiu tudo, ele foi pra onde? Ele fica flutuando no vazio. Ele fica tipo a deriva. Por anos, sozinho. A precursora, na verdade, Laila. é uma mulher chamada Laila, que quando ela era criança, ela tava num navio, o navio afundou e ela tava lá boiando numa porta igual a Rose. do Jack. Então ela pegou lá e falou, olha menina, uma portinha aqui. E aí ela tava lá se apoiando num destroços do navio, e o monitor, nessa hora que ele tava observando os heróis para selecionar os melhores, que o anti-monitor já tava começando a comer, né, universos, ele observa ali, tá vendo um herói, não sei o que, aí ele vê a garota ali no mar. Aí ele vai... Cuidadinho, vamos pegar. Exato, eu não tô fazendo... Coraçãozinho dele. Eu não tenho nenhuma emergência mesmo, não tá vindo um demônio louco aí dominando tudo. Vamos adotar uma Eu tenho criança. tempo pra cuidar de uma O criança. feijão já tá Óbvio. pronto, né? O arroz acabou de sair. Exatamente. Então, é um pai solteiro, olha que bonitinha. A DC com novos conceitos de família. É um pai solteiro, ele adota ela e cuida dela. E aí ela cresce, e aí ele ensina ela a usar poderes. Será que na série a gente vai descobrir que na real a Laila, que a gente já conhece, na real já Desde tinha... sempre Desde foi. sempre foi Pode filha ser. dele? Pode Pode ser. ser. Ela pode ter sido colocada lá. Na real, ele por meio causa que... do muito, ela falou, tipo assim, vai lá pra terra pra já me Fica dar umas de olho, coisas. Na real, ele pode ter, Exato. tipo, adormecido essa lembrança, essa memória dela, Também. pra ela viver uma vida humana normal, pra quando ele de fato precisasse dela, Isso é um conceito que existe nos quadrinhos. ele virar a chavinha e falar assim, querida, ó, agora eu preciso que você se lembre. Aí Exato. ela vai, opa! Então, e aí É nos uma explicação boa pra isso. Exato. E aí nos quadrinhos, tipo assim, a Layla ajuda o monitor a fazer suas coisas do dia a dia, né, não sei o que e tudo mais. Só que ela consegue liberar uma energia dentro dela que a transforma na precursora, que é como se fosse uma nova identidade dela. Num comparativo assim, bem pra ficar mais fácil pra entender, é como se fosse quando a Jean Grey vira a Fênix Negra. Galera, essa foi a segunda parte do nosso especial que focou nos personagens chaves da Crise nas Infinitas Terras. Se você gostou, deixa sua curtida, inscreva-se no canal, conheça o canal dos meninos, tá aqui o link na descrição desse vídeo e tem mais especial vindo por aí. Fique ligado. E não ativa- esquece de mandar as perguntas também. Manda as perguntas, manda opinião, manda suas crises. Mande sua infinitas. cartinha, caixa postal, não tem. Um beijo e até a próxima. Tchau, Valeu! tchau.